A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marcos Senvensen, sou sueco, e moro na cidade de Uppsala, na Suécia. Sou cristão e missionário de uma igreja pequena do meu bairro. Vou contar como foi a minha vida, começando com um acidente de carro que sofri durante uma viagem e acabei batendo meu carro em um muro. Estava indo ministrar a palavra de Deus em uma cidade próxima da minha. A mensagem de alerta que eu quero deixar a todos os missionários e a todos os pregadores que andam ministrando a palavra de Deus, que é necessário viver uma vida santa, para que não sejam surpreendidos com a morte a qualquer momento, pois a morte não avisa quando vem. Às vezes, não dá tempo para se arrepender. O importante é estar com suas vidas em obediência para com Deus. Primeiramente eu vou contar a minha experiência, durante o tempo em que fiquei internado, em estado de inconsciência, naquele hospital, durante 3 dias, respirando através de aparelhos. Embora meu corpo estivesse no estado de inconsciência naquele momento, o meu espírito sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu vi quando meu espírito saiu do meu corpo. Vi quando eu estava com os aparelhos respirando. Também pude ver o monstro da morte rodeando minha cama. Aquele monstro era a morte. Eu não tenho dúvida nenhuma. Foi a primeira criatura que eu encarei, depois que meu espírito saiu do meu corpo. Quando eu estava naquele hospital, pude ver demônios que apanhavam as almas e acorrentavam elas. Eu via quando se abriam buracos negros no chão e essas almas desciam com aqueles demônios. Eu senti muito medo naquele momento, pois eu estava com dívidas para com Deus, e comecei a me lembrar, quando Deus usou um de seus servos para me dizer que eu tinha que ministrar a palavra dele em uma certa cidade, e eu não fui, pois não queria. Muita atenção, quero dizer aos pregadores que, nunca diga não, quando Deus manda. Lembra-se do profeta Jonas que desobedeceu o Senhor? Também me lembrei quando eu prometi ministrar a palavra de Deus na igreja do pastor Enders, mas também não fui. A Bíblia diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Estou dizendo isso, porque o anjo do Senhor me repreendeu, e me disse que eu estava em falta com Deus, e eu precisava me consertar em 2 coisas, prometer e não cumprir, e rejeitar o mandado de Deus. Quando meu espírito atravessou a parede daquele hospital, e ficou do lado de fora, eu pude ver um mundo completamente diferente, pois vi legiões de demônios voando pelos ares, e outras legiões na terra. Fiquei assustado, pois estava sozinho. Se vocês pudessem ver o mundo espiritual com os olhos carnais, ficariam apavorados, porque é terrível. O mundo espiritual influencia o mundo físico, de tal maneira que eu jamais imaginava. Então, nesse momento, o anjo do Senhor apareceu para mim e me disse: O mundo espiritual está em guerra por causa da palavra de Deus e a mentira do diabo. E o anjo me levou em uma igreja desconhecida, e eu vi um diácono que estava pregando no púlpito desta igreja, e o anjo me disse: Esse diácono é um homem solteiro e está em fornicação com uma jovem da igreja. O anjo começou a me mostrar os pecados de várias pessoas que estavam dentro da igreja. Então o anjo me disse: Olhe para aquele grupo de louvor. Eu olhei, e vi muitos jovens, entre moças e rapazes, e o anjo disse: Essa mocidade está em falta com Deus, eles se envolvem com pessoas do mundo. Muitos rapazes e moças estão caindo no pecado de fornicação. Satanás usa rapazes do mundo para vir para as igrejas para desviar a mocidade do caminho do Senhor. Esses jovens estão possuídos e não querem compromissos de casamento, mas destruir suas vidas espirituais. Em 2 aos Coríntios 6:14 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eles não namoram, mas apenas se beijam, e saem ficando um com o outro, mas não querem compromisso sério. E o anjo disse: A mocidade não espera mais no Senhor. A palavra nos diz no Salmo 40, no versículo 1, Esperei com paciência no Senhor,
e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O anjo me mostrou o pastor daquela igreja, e me disse: Esse pastor assiste filmes pornográficos juntamente com a sua esposa, e ensina para sua igreja que assistir esses filmes estimula a relação sexual e que é bom para segurar o casamento. Assim ele está pregando no altar em pecado. Ele e a sua esposa praticam todo tipo de abominação sexual que os filmes ensinam. Ele pratica o sexo oral ou sexo anal, e ele ensina aos membros da igreja a fazer o mesmo. Ele induz uma congregação inteira a pecar contra Deus. Ele incentiva as pessoas a assistir esses filmes diabólicos para apimentar suas vidas sexuais. No Evangelho de Mateus 23, versículo 13, fala mais: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e não entrais, e nem deixam entrar os que estão entrando. Então o anjo disse: A pornografia é o mestre desse pastor. O nosso Senhor Jesus é o único que faz o casamento durar. É só o povo orar pelos seus casamentos. Avise para as igrejas que o demônio do divórcio está tendo grande êxito nas igrejas. Avise para o povo nunca pararem de orar pelos seus casamentos e Deus abençoará. O anjo me transportou daquela igreja e fomos para uma outra igreja. O anjo disse: Essa é a igreja que você se negou a vir, quando o Espírito Santo usou aquele servo. Esta igreja está em desconcerto com Deus. Somente aqueles que dão mais ofertas e dízimos maiores têm cargos. Já aqueles que dão dízimos menores e ofertas menores por não terem condições financeiras, não conseguem cargos. Avisa para essa igreja que Deus não mede o caráter pela quantidade de dinheiro. O anjo do Senhor me apontou 2 homens e disse: Esses homens estão desempregados. Esse tempo que eles estão desempregados estão buscando muito a presença do Senhor. São homens preparados, mas por eles não dar os seus dízimos e suas ofertas eles foram impedidos de ministrar e não conseguem cargo. Deus está abrindo a porta de emprego para exaltar esses servos, mas avisa para essa igreja que Deus mede o grau da espiritualidade através da obediência e a perseverança, não pelos cargos que é concedido. O homem pode ter o maior cargo em seu ministério, mas se não viver uma vida de obediência à palavra, para Deus é nada. O homem pode ser reconhecido na terra pelas suas pregações, pode ter um cargo na igreja respeitável, mas se não andar conforme a palavra diz, pode ser conhecido no mundo, mas para Deus é um desconhecido. O anjo apontou o pastor e me disse: Ele é muito soberbo, não faz nada na igreja, ele sobrecarrega as suas ovelhas, e só sabe cobrar serviços, mas não é exemplo deles. As igrejas de hoje, infelizmente, parecem empresas. Quanto maior o cargo, mais importante é. Aqueles de cargos menores servem os de cargos maiores. Os que têm cargos menores trabalham mais na seara. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 25, fala: E Jesus disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Também no mesmo Evangelho de Lucas 22, verso 26 e 27, está escrito: Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vocês seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois, qual é o maior, quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Quanto maior é o cargo ministerial, mais tem que trabalhar. Quanto mais importante a pessoa é em seu ministério, tem que servir mais do que o menos importante. Isso evitará soberba e exaltação, que é o espírito de grandeza. Em Filipenses 2, versículo 5 em diante fala dessa maneira: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Jesus se esvaziou da sua glória para servir na terra e se humilhou na morte de cruz para hoje ser exaltado. O anjo disse:
Marcos, avisa essa igreja que os exaltados pelos homens serão humilhados, mas aqueles que forem humilhados pelos homens serão exaltados por Deus. Diga para o pastor dessa igreja sair da sua comodidade e trabalhar na seara, pois o único que manda é só Jesus, ele é a cabeça do corpo. Logo veio um versículo na minha cabeça, está no Evangelho de João capítulo 10 versos 16 e 17, que diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para retomá-las. Percebi que os pastores também têm que sair evangelizar para ganhar as almas. O anjo do Senhor me levou para outra igreja. Eu não sei se essa igreja estava dentro do meu país ou fora dele. Eu só sei que, ao entrar nessa igreja, eu senti uma sensação estranha. Não era como as outras, a qual eu havia entrado. Quando eu pisei ali naquele lugar, vi que haviam vários demônios, mas eles não estavam dentro da igreja passeando, mas que estavam incorporados em cada um dos membros que estavam ali. O anjo do Senhor permitia que eu enxergasse o interior daquelas pessoas. Eu podia ver dentro de seus corpos demônios presos a elas. Então eu olhei para o pastor que estava em cima daquele púlpito e vi seu rosto se transfigurar em um rosto de um demônio terrível. Eu disse ao anjo: não, isto não pode estar acontecendo. Eu já ministrei em várias igrejas, porém nunca vi isso. O que isso significa? Por acaso isso é uma igreja? E o anjo disse: esses são agentes infiltradores de Satanás, são satanistas e feiticeiros que abrem igrejas e se passam como pastores. Eles são agentes compactuados com os demônios. E eu disse: e essas pessoas não conseguem perceber nada? O anjo disse: essas pessoas estão cegas, e obedecem às suas doutrinas sem questionar. Olhe bem para os rostos dessas pessoas. Quando eu olhei, não haviam olhos, haviam buracos em lugar de seus olhos. Então o anjo disse: o espírito do anticristo daqueles que são contra os preceitos de Cristo já reinam na terra. O objetivo desses agentes de Satanás é corromper as demais igrejas com suas doutrinas. Eles têm metas, eles têm grande conhecimento da palavra, têm teologia e grandes cargos. Tudo isso beneficia eles a serem chamados para ir pregar em qualquer igreja através de seus status. O anjo disse: Marcos, se tivesse uma pessoa dessa igreja com os olhos abertos, o Espírito Santo estaria nesse lugar. Usaria essa pessoa para abrir os olhos das demais. Você, ao pisar os pés nesse lugar, percebeu uma sensação estranha. Isso é a ausência do Espírito Santo nesse lugar. Perguntei ao anjo: como Satanás está atrevido, já está colocando seus soldados dentro de nossos ministérios. O anjo disse: Marcos, avisa para as igrejas para não se deixar levar pela fama e status de pregadores, e nem por seus diplomas de cargos. Avise para a igreja vigiar, não abrir as portas para estranhos ministrarem. É melhor dar oportunidade para os pequeninos da mesma igreja que o pastor já conhece, do que dar a oportunidade para um desconhecido pregador. O anjo disse: olhe para as mãos dessas pessoas. Olhei, e vi suas mãos acorrentadas. O anjo disse: essas pessoas vivem em uma obediência cega, mas se eles conhecerem a verdade, sairão do engano e receberão a libertação desses demônios que estão em seus corpos. Fale para a igreja pedir o dom do discernimento e o dom de visão. O anjo disse: Marcos, eu tenho que levar você ao inferno para completar as revelações que tenho te mostrado. Então eu disse ao anjo: não, anjo, está bom, eu vou dizer tudo o que tens me mostrado. E já é o suficiente. O inferno não, por favor, não me leve. O anjo disse: não temas, homem, sei que esse medo que vem sobre ti é porque estás em pecado. Não vou lhe deixar lá embaixo. Deus tem grande obra contigo. Ao falar isso, o anjo me passou uma calma, pois a minha consciência me acusava dos pecados que eu tinha cometido. O anjo disse: o que vai ser revelado para você são duas classes de pastores. Aqueles pastores que têm pactos com Satanás, que estão abrindo igrejas hereges para contaminar as demais, e a outra classe de pastores são os que vão abrir igrejas não para salvar almas, mas para suas ambições financeiras. Ambos pastores, tanto os que têm pacto, como os que não têm, mas abrem igrejas para comércio.
Seus nomes já figuram no inferno. Então, descemos ao inferno. O primeiro lugar que o anjo me levou foi um lugar onde vi várias moças em sofrimentos no inferno. Elas tinham sido seduzidas por jovens do mundo, e caíram no pecado de fornicação com esses jovens mundanos. Também vi ali rapazes, que tinham saído da igreja por causa de mulheres mundanas, que eles se envolviam. Pude ver os demônios afligindo essas almas e dizendo para elas: Fomos nós que entramos nessas mulheres para derrubar sua fé. E para as moças, os demônios falavam do mesmo jeito, que tinham entrado no corpo daqueles rapazes, para seduzi-las, para as levarem ao inferno. Também vi moças e rapazes que não tinham compromisso sério para casamento, e que ficavam se beijando às escondidas. O anjo me deu esse versículo em 1 Coríntios 7, versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Em seguida, o anjo me levou a um lugar no inferno, onde estão os crentes que faziam promessas a Deus, mas que não as cumpriam, faziam votos, e não pagavam, prometiam que iriam ministrar a palavra em outras igrejas, e não iam, e não pediam perdão ao pastor a qual eles prometiam. Vi irmãos que andavam igual ao profeta Jonas. Deus os enviava para ganhar as almas e eles não iam. Deus mandava entregar profecias e eles se recusavam. Deus dava dons, mas não usavam esses dons. Deus levantava como preletores, mas não queriam ministrar, não queriam evangelizar e ganhar almas. Vi homens que Deus levantou para pastor, mas rejeitou o chamado. Todos esses estavam nas mesmas condições do profeta Jonas, em desobediência e recusa de seus chamados. Vi como esses homens se arrependiam e clamavam como Jonas pedindo uma chance para fazer tudo diferente e começar do zero de novo, mas já era tarde demais para eles, pois não existe mais oportunidade, e nem outra chance para quem está no inferno. Eu e o anjo fomos a outro lugar no inferno. Chegando lá, vi Satanás feliz com a notícia de seus agentes. Eu vi que um demônio estava falando sobre os planos dos agentes que tinham pactos. Eles estavam introduzindo várias igrejas na terra. O anjo disse: Os demônios que estão aliados com os pastores satanistas vão querer imitar o Espírito Santo, igual aconteceu no Pentecoste. Unções vão ser derramadas, que não provém de Cristo. O propósito de Satanás é destruir as igrejas que ainda estão sãs. Através dessas igrejas, desses agentes, muitas pessoas deixaram de congregar no meio de um povo santo para congregar com esses falsos pastores. E muitas almas que começarem a ir para essas igrejas serão enganadas e irão para o inferno, por não conhecer as Escrituras, pois a palavra é que salva e liberta. O propósito de Satanás é contaminar as igrejas que guardam a palavra da verdade e mandar o maior número de almas para o inferno. E através das igrejas desses feiticeiros, nascerão outras igrejas, seguindo o mesmo evangelho. Avise as igrejas sérias a não andar nos ensinamentos desses ministérios. Nesse momento eu olhei para o rosto do anjo, e vi nele uma tristeza e preocupação. Ele disse: Por causa dessas novas igrejas fundadas por esses feiticeiros que se passam por pastores, muitas igrejas santas que guardam a palavra da verdade irão se corromper com esse falso evangelho. Avise as igrejas que o Espírito Santo só encherá aqueles que viverem uma vida santa. Já para aqueles que vivem uma vida no pecado e buscar o Espírito Santo, ele não virá enquanto não consertar o altar. E muitos que não abandonam a iniquidade são enganados pelo diabo. Demônios já estão derramando unções, fazendo um fogo estranho cair na vida de muitos que estão desconcertados, e eles acreditam que é o Espírito Santo e acabam dando lugar para o fogo estranho entrar, pois não pedem discernimento para Deus mostrar, não avaliam suas vidas primeiro para ter uma noção se estão preparados para receber o Espírito de Deus, não oram, não se consagram para Deus os libertar. Avisa que o Espírito de Deus é limpo e puro. Primeiro limpa a casa para depois morar. Aqueles que não obedecem à palavra e andam desordenadamente, se aparecer um fogo estranho, manda repreender. Não é o Espírito Santo. Primeiro ele liberta e limpa para depois usar. Avisem para eles se arrependerem e consertar os seus altares para que o fogo do Espírito Santo encham eles. Nos próximos anos muitas falsas igrejas serão fundadas e incitadas por Satanás para divulgar um evangelho que não é do reino. Pastores interessados no dinheiro estão fundando essas igrejas não para salvarem almas, somente por interesse próprio.
Eu e o anjo fomos para outra seção do inferno. Vi quando os demônios cortavam o pulso de um homem e arrancavam suas mãos. O anjo disse: Esse homem está aqui porque vendeu o dom da palavra que o Espírito Santo lhe deu. Ele vendia o que não lhe pertence. Deus dá o dom, mas não cobra dinheiro de seus servos. Ele cobrava nas igrejas e conforme ficava mais conhecido, ele aumentava seu preço. Aqueles que venderem o nome de Jesus, pagará um preço alto no inferno. Avisa para as igrejas ministrarem por amor, sem interesses. O Espírito Santo tocará no coração de pessoas para ajudar com ofertas. Lembre-se que, assim como Deus enviou corvos para alimentar Elias, enviará pessoas para ajudar os seus servos. Diga para o povo não fazer a palavra e o louvor de Deus de comércio. Avise para a igreja vigiar, pois o número de falsos pastores irão aumentar. Eu olhei e vi um demônio que prestava louvor a Satanás. Ele tinha um instrumento de cordas nas mãos que eu nunca vi na terra. Percebi que ele tocava vários ritmos que eu já tinha visto na terra. O anjo me disse que as músicas que fazem sucessos no mundo eram produzidas no inferno. Primeiro, quando um cantor fazia pacto com Satanás, aquela música do inferno era dada para aquele cantor para fazer sucesso na terra. Observei e vi vários ritmos no inferno como o rock, reggae, samba, rap, valsa, forró e outros ritmos. Eu perguntei: o que significa isso? O anjo me respondeu: Esses são os ritmos que louvam Satanás no inferno e na terra. Esses ritmos já estão entrando na igreja. Satanás está procurando destruir os louvores de adoração. Esses novos ritmos de louvores são de Satanás. Avisa para o povo de Deus que esses ritmos de louvores, Deus não recebe lá no céu, pois não são dele. Diga para o povo não oferecer qualquer louvor. O anjo disse: Os demônios inspiram os compositores do mundo para gravar para o mundo, e agora estão inspirando os compositores evangélicos que não têm o Espírito Santo. Seus corações estão presos no materialismo. Vi no inferno vários nomes de empresas gravadoras de músicas, e o anjo disse: Essas gravadoras que tu viste não são gravadoras para quem cantam para o mundo. Essas gravadoras são para os levitas da casa do Senhor. As gravadoras evangélicas de verdade são a minoria. Não visam o lucro daquilo que é ilícito na casa de Deus. As grandes gravadoras evangélicas que brigam entre elas para quem vai ganhar o mercado mundial. Essas comercializam o louvor de Deus e a maioria de seus donos fizeram pactos com Satanás, em troca de reconhecimento de suas empresas. Eles seguem todas as coordenadas de Satanás para corromper os cantores de Deus. Satanás dará a sua oferta para os levitas dando fama, sucesso e dinheiro e muito deles vão aceitar suas ofertas. Um dia Satanás ofereceu fama e sucesso para o nosso Senhor, mas ele venceu e ainda nos dias de hoje continua oferecendo para levar muitos levitas ao inferno e todos aqueles que negociar com Satanás virão para esse lugar. Se algum levita querer gravar seus louvores, grave por prazer, não para enriquecer e buscar famas. O anjo me advertiu sobre os louvores impuros, que não glorificavam a Deus, mas tinham em suas letras coisas que é da terra, que não era espiritual. E ainda o anjo me disse que tinha muito cantor fazendo louvores de provocação aos seus inimigos, incitando a inveja. O anjo disse que esses louvores que espalham contendas não são de Deus. O anjo mostrou uma visão no inferno. Eu via na terra um grande estádio de futebol, cheio de pessoas adorando cantores que cantavam louvores. Quando aquele cantor terminava de cantar suas músicas, então ele recebia uma grande quantia em dinheiro. O anjo disse: Chegará um tempo que muitos vão enriquecer com o louvor, não louvarão por amor, mas diga para os levitas não venderem o louvor de Deus, cobrando cachês nas igrejas. Não cobrem por aquilo que exalta o nome do Deus Altíssimo. Depois que o anjo me mostrou isso, subimos para a terra, e ele me deu ordem, e eu voltei para o meu corpo. Aquele era o terceiro dia que eu me encontrava internado. Me recuperei do acidente. O médico me deu alta, e eu contei a minha experiência. Muitos ficaram assustados, mas creram. Depois daquele dia, mudei todos os meus pensamentos. Nunca mais rejeitei um convite para ministrar nas igrejas. Muitas igrejas aonde eu passei foram despertadas com esse testemunho. Atenção a todos os irmãos. Independente da igreja que vocês são, Deus quer um conserto.
Não que venham trocar de placas de igrejas. Você é a luz na sua congregação. Brilhe em meio às trevas. Nunca deixe que elas venham a cegar seus olhos. Tenha o discernimento, quando estiverem na igreja, para não cair no engano dos espíritos enganadores. Nós estamos em guerra espiritual constante. Não há tempo para dizer que tudo está bem, sem primeiro analisarmos a fonte da palavra. Os demônios atacam todos os ministérios do mundo. É tempo de orar, não é tempo de brigarmos por cargos. Competir quem ministra melhor. Desse jeito, Satanás irá ganhar a guerra. Vamos se unir em um só amor, em uma só fé, e juntos venceremos. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Vamos batalhar juntos pela sã doutrina do Senhor Jesus. O diabo tem enganado e está enganando a muitas pessoas com suas falsas doutrinas.